Existem sons que marcam o fim de um mundo. Para a maioria, é o barulho de uma porta se fechando para sempre, ou o silêncio no outro lado da linha. Para mim, e para qualquer um que já pisou numa unidade de terapia intensiva no meio da madrugada, é o grito. Um grito eletrônico, agudo, contínuo. O som de uma linha reta. Eram exatamente 03h13 da madrugada de 13 de junho, no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. O ar gelado, com aquele cheiro asséptico que se infiltra na alma, vibrava com aquele único som. No centro daquele universo de tubos e máquinas, estava o Dr. Ricardo Bastos, chefe do plantão. Um homem cuja fé na ciência era tão absoluta quanto sua descrença em todo o resto. Para ele, aquele alarme não era um mistério, não era uma passagem, era uma equação que deu errado. A falha final de um sistema biológico. E o sistema em questão, o corpo de Roberto, um senhor de 72 anos, havia acabado de se render. Ao lado do médico, a enfermeira Lúcia Menezes sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura da sala. 30 anos de UTI estavam gravados em seu rosto cansado, e ela conhecia aquele som como uma nota musical sombria. Mas ela também conhecia outra coisa. Conhecia a fé teimosa de Dona Elza, a esposa de Roberto. Horas antes, Dona Elza tinha conseguido o impossível, passar pela triagem rigorosa com um minúsculo pãozinho de Santo Antônio escondido num guardanapo de papel. Ela o deixou ali, sobre a mesinha de cabeceira, um gesto de fé num ambiente governado por fatos. Um gesto que o Dr. Ricardo observou com um olhar que misturava pena profissional e um desprezo silencioso. Para ele, era apenas migalha e superstição. Ele não podia estar mais enganado. Tudo havia começado a desmoronar 48 horas antes. Roberto, internado com uma pneumonia que não cedia, teve uma piora súbita. A família foi chamada. Aquele corredor branco e silencioso do hospital se transformou numa sala de espera para o inevitável. Dr. Ricardo comandava sua equipe como um general em campo de batalha. Preciso, técnico, eficiente e completamente frio. Anos atrás, ele havia perdido sua única filha para uma doença rara, um evento que não apenas quebrou seu coração, mas pulverizou qualquer vestígio de fé. A ciência não a salvou, mas para ele era a única coisa real que restava. Orações eram apenas estática, amuletos, placebos para mentes fracas. Enquanto o médico se concentrava nos monitores e nos gráficos que despencavam, Lúcia começou a perceber os sinais. O primeiro foi um cheiro. Sutil, quase imperceptível. Um perfume de lírios frescos que invadiu o quarto de Roberto por não mais que 1 minuto, e depois sumiu. Ela pensou que fosse algum produto de limpeza novo, um desinfetante diferente. Deu de ombros e continuou seu trabalho. O segundo sinal veio mais tarde, enquanto ela organizava os poucos pertences do paciente na gaveta. Um livro sobre a vida de Santo Antônio, deixado pela família. Estava aberto. A página marcada descrevia, com detalhes, o milagre da ressurreição de uma criança em Pádua. Lúcia sentiu aquele mesmo arrepio de antes. O terceiro ponto dessa geometria invisível que se formava ao redor do leito 7 era o pãozinho. Ignorado pelo médico, esquecido pela equipe, ele estava lá. Pequeno, humilde, mas presente. O pão, o livro, o cheiro de lírios. Peças de um quebra-cabeça que ninguém, muito menos o Dr. Ricardo, tinha a capacidade de montar. Para o médico, a realidade era outra. A saturação de oxigênio de Roberto caía para 70%. Os rins começavam a falhar, a pressão arterial despencava apesar da dose máxima de noradrenalina. Cada alarme que soava era um prego no caixão. Cada atualização que ele passava para a família no corredor era uma pá de cal. O espectador, você, sabe desses sinais. Mas ali, naquela madrugada, eles eram apenas ruído de fundo para o drama da ciência que se desenrolava.
Se essa convergência de sinais te diz alguma coisa, inscreva-se agora, porque o que acontece quando o relógio finalmente bate na porta do inevitável é o que define esta história. A contagem regressiva era implacável. 2 da manhã, parada cardiorrespiratória. A equipe entra em ação. Massagem cardíaca, intubação, adrenalina. Dr. Ricardo no comando, gritando ordens. Mais uma ampola! Carreguem 200 joules! Afasta! O choque do desfibrilador faz o corpo de Roberto se erguer na cama, um espasmo violento, e depois cair, inerte. Nada. O monitor continua seu grito monofônico. Mais 5 minutos de massagem. Outro choque. Outra dose de medicação. O suor escorre pela testa do médico, não de cansaço, mas de frustração. Ele odeia perder. E para ele, a morte é a derrota final. 20 minutos se passam. 20 minutos de luta frenética contra o fim. Mas o fim já havia chegado. Dr. Ricardo faz um sinal com a mão. A equipe para. O único som agora é o chiado do ventilador mecânico e o alarme incessante do monitor. Ele pega a prancheta na ponta da cama. Caneta em punho, sua caligrafia é firme, quase irritada. Ele anota a hora. 03:13. E assina seu nome, cravando no papel o atestado final da ciência. Para a medicina, para a lei, para a lógica inabalável do Dr. Ricardo Bastos, Roberto estava morto. A história deveria, por todas as regras do universo conhecido, terminar ali. Mas não terminou. Com um gesto mecânico, quase robótico, o Dr. Ricardo desligou o ventilador. O chiado cessou, e o silêncio que se instalou era mais pesado, mais ensurdecedor que o alarme que o precedeu. Ele se virou, caminhou até a porta e saiu para o corredor, onde a família de Roberto, um pequeno grupo de rostos pálidos e olhos fundos, esperava pela sentença. Ele a entregou com a precisão de um cirurgião e a compaixão de uma pedra. Fizemos tudo o que era possível. A hora do óbito foi às 13:13. Meus pésames. As palavras eram corretas, protocolares, mas vazias. Eram um relatório, não um consolo. Para a medicina, o caso estava encerrado. Ele se afastou em direção à sua sala para preencher a burocracia da morte, deixando Lúcia com a tarefa mais íntima e dolorosa: preparar o corpo, que já não era Roberto, para sua última jornada até o necrotério. Sozinha no quarto, Lúcia fechou a porta, deixando apenas uma fresta de luz do corredor entrar. O ambiente estava frio, estéril. Ela olhou para o rosto sereno de Roberto, um homem que ela cuidara por 2 semanas, e fez o que sempre fazia nesses momentos. Uma breve oração, silenciosa, mais um suspiro da alma do que palavras. Vá em paz. Seus olhos, então, pousaram na mesinha de cabeceira. Sobre ela, o pãozinho de Santo Antônio, esquecido por todos, exceto pela fé que o colocou ali. Num impulso que ela mesma não saberia explicar, um gesto que não pertencia a nenhum protocolo hospitalar, Lúcia estendeu a mão e o pegou. Era pequeno, um pouco duro. Ela o segurou na palma da mão, fechando os dedos ao redor dele, como se segurasse a última brasa de uma fogueira que se apagava. Fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, algo estava diferente. A luz do corredor, entrando pela fresta da porta, projetava sombras alongadas dentro do quarto. Mas na parede branca em frente à cama, a parede que ela olhava todos os dias, a sombra não era de um equipamento ou de um móvel. As linhas, os contornos, a forma como a luz e a escuridão dançavam, desenhavam algo com uma nitidez impossível. Era a silhueta inconfundível de um frade, com o capuz sobre a cabeça, segurando uma criança em seus braços. A imagem clássica de Santo Antônio. No exato instante em que seu cérebro registrou o que seus olhos viam, o cheiro voltou. Mas não era mais sutil. Era uma onda avassaladora de lírios frescos, um perfume denso e doce que preencheu o ar, seus pulmões, cada centímetro cúbico do quarto, abafando o cheiro de antisséptico. E então veio o som. Um único bip.
hesitante, quase tímido, vindo do monitor cardíaco que o Dr. Ricardo, em sua pressa e certeza, havia esquecido de desligar da tomada. Lúcia congelou, o pãozinho ainda em sua mão. Bip. Outro, um pouco mais forte. Bip, bip, bip. Um ritmo sinusal, fraco, mas regular e inegável, brotava da linha reta. A vida estava voltando, nota por nota, de um silêncio que a ciência havia declarado absoluto. Se o som de um coração que volta a bater te diz algo sobre o impossível, inscreva-se agora, porque a batalha que se inicia é entre a fé e a razão. O grito de Lúcia rasgou o silêncio do corredor. Não foi um grito de pânico, mas de puro assombro. Dr. Ricardo ouviu e voltou correndo, o rosto fechado de irritação. Sua primeira conclusão foi a mais lógica. A enfermeira, uma veterana, finalmente havia quebrado sob a pressão. Estava tendo um surto psicótico. Ele entrou no quarto pronto para chamar a sedação. Mas ele parou na porta, como se tivesse batido contra uma parede invisível. Seus olhos não foram para Lúcia, mas para a fonte do som que não deveria existir. O monitor. A linha verde, irregular, pulsando. Seu cérebro, treinado para encontrar padrões e explicações lógicas, entrou em curto-circuito. Isso é interferência, um celular, mau contato, ele murmurou para si mesmo, avançando para a máquina. Ele bateu na lateral do monitor. O ritmo continuou. Ele verificou os eletrodos, colados firmemente ao peito de Roberto. Verificou os cabos, as conexões na parede. Não havia falha, não havia explicação técnica. O homem, cujo atestado de óbito estava preenchido sobre sua mesa, em sua sala, tinha pulso. Lúcia, com o rosto banhado em lágrimas, apontou para a parede. Doutor, eu vi, ele estava ali. Mas a sombra havia desaparecido. Restava apenas a parede branca, a luz fraca do corredor e aquele perfume inexplicável de flores que agora o Dr. Ricardo também sentia. Ele não disse nada, não conseguia. Seu olhar ia do monitor para o rosto de Roberto, que parecia dormir pacificamente, e então para as mãos de Lúcia, ainda fechadas em torno do pãozinho. Pela primeira vez em mais de uma década, desde a morte de sua filha, a armadura de sua certeza inabalável não apenas rachou, ela se estilhaçou em 1000 pedaços. Sem uma única palavra, num silêncio que era uma confissão, ele se moveu. Reconectou o tubo do ventilador mecânico. Voltou para sua sala, pegou o atestado de óbito recém-assinado e, com um movimento rápido e violento, rasgou o papel ao meio. Voltou para a UTI e começou a dar novas ordens. Quero um eletrocardiograma de 12 derivações, agora! Liguem para a cardiologia de plantão. Preparem uma gasometria arterial, vamos! Sua voz era a mesma, firme, no comando. Mas algo fundamental havia mudado. Ele não estava mais lutando contra a morte. Estava tentando entender a vida que havia acabado de testemunhar renascer do nada. Ele havia rasgado o atestado de óbito. O que ele não sabia era que, ao fazer isso, estava rasgando também o mapa de seu próprio mundo. E agora precisaria explicar para a diretoria do hospital como se navega em um território que a ciência dizia não existir. A primeira ligação que ele fez não foi para a diretoria, mas para a doutora Ana Cláudia, a chefe da cardiologia. Eram 4 da manhã, mas ela atendeu no segundo toque, com a voz clara de quem nunca dorme de verdade. Ricardo não deu detalhes, apenas disse: Ana, preciso de você na UTI agora. É sobre o paciente do leito 7, o Roberto. Tivemos um evento atípico. A palavra atípico era o maior eufemismo que seu cérebro treinado em diagnósticos precisos conseguiu produzir. Enquanto esperava, o quarto 7 se tornou o epicentro de um terremoto silencioso.
A equipe, que minutos antes havia aceitado a morte de Roberto, agora trabalhava com uma urgência renovada, mas movida por uma energia diferente. Não era a adrenalina da reanimação, era o espanto, o medo do desconhecido. Os olhos de todos se desviavam constantemente para o monitor, como se a qualquer momento a linha verde pudesse se arrepender e voltar a ser reta. E todos, sem exceção, olhavam para a Lúcia de um jeito novo. Ela não era mais apenas a enfermeira experiente, ela era a testemunha. Doutora Ana Cláudia chegou em menos de 20 minutos. Uma mulher pequena, de cabelos grisalhos presos num coque severo e olhos que pareciam analisar o mundo em fatias de tomografia. Ela entrou no quarto, ignorou a equipe, ignorou Lúcia e foi direto para a cama do paciente. Seus dedos experientes procuraram o pulso carotídeo de Roberto, seus olhos fixos no monitor, depois na pupila do paciente. Ela não disse uma palavra por quase 1 minuto. 1 minuto que, para o Dr. Ricardo, durou uma vida inteira. Finalmente, ela se virou para ele. Ricardo, qual foi o protocolo? A pergunta era fria, técnica. Ela estava buscando a falha, o erro humano que explicaria o inexplicável. E ali, sob o olhar julgador da maior autoridade em cardiologia do hospital, o Dr. Ricardo Bastos teve que confessar sua derrota. Ele narrou os fatos, sem emoção, como um legista descrevendo um corpo. A parada cardiorrespiratória, os 20 minutos de manobras, as doses de epinefrina, os choques do desfibrilador, a ausência total de atividade elétrica. A declaração de óbito às 3h13, o desligamento do ventilador. E então, o retorno. O retorno? Ana Cláudia repetiu, a sobrancelha arqueada. Retorno de quê, Ricardo? De uma assistolia de quase 5 minutos após o fim do protocolo? Isso não acontece? Eu sei, respondeu Ricardo, a voz baixa. Mas aconteceu. Foi Lúcia quem interveio, com uma coragem que surpreendeu a si mesma. Doutora, eu tenho as fitas do eletrocardiograma contínua. Estão na impressora do posto de enfermagem. Ana Cláudia a encarou pela primeira vez. E então, sem dizer mais nada, saiu do quarto. Todos a seguiram. No posto de enfermagem, um rolo de papel milimetrado se estendia sobre a bancada. Era o registro gráfico do impossível. Ana Cláudia pegou a ponta do papel e começou a puxá-lo lentamente. Ali estava, o ritmo cardíaco normal, a fibrilação e depois a linha reta, longa, inequívoca, metro após metro de papel registrando nada. Ela continuou puxando, o único som no corredor sendo o deslizar do papel. E então, no meio daquela planície de morte, um pico solitário. Um complexo QRS fraco, mal formado, mas real, seguido por um longo intervalo de silêncio. E depois, outro pico. E mais outro, cada vez mais próximos, mais organizados, até se estabelecerem num ritmo sinusal estável. O silêncio no corredor era absoluto. Ana Cláudia olhou para aquele registro por um tempo que pareceu eterno. Ela estava vendo a prova documental de um milagre, mas sua mente procurava um nome científico para ele. Se uma história como essa te mostra que há verdades além do que os livros podem explicar, inscreva-se agora, porque a forma como o mundo tenta nomear o mistério é a parte mais reveladora de todas. Finalmente, ela soltou o papel, que se enrolou sobre si mesma na bancada. Existe uma condição, ela começou, a voz cuidadosamente neutra, extremamente rara, chamada de fenômeno de Lázaro. Um retorno espontâneo da circulação após a falha na reanimação. Há algumas dezenas de casos documentados na literatura médica mundial, a maioria com sequelas neurológicas devastadoras. Ela olhou para Ricardo. No relatório oficial, é isso que vamos registrar. Entendido? Era uma ordem, uma forma de conter o caos, de traduzir o milagre para a linguagem da burocracia. Ricardo apenas assentiu, sentindo um alívio amargo. Ele tinha um nome, um rótulo, uma caixa onde guardar o impossível.
Mais tarde, quando o sol já começava a clarear o céu de Belo Horizonte e Roberto permanecia estável, com sinais vitais de um homem que apenas dormia um sono profundo, a doutora Ana Cláudia encontrou Lúcia no café. Ela se sentou ao lado da enfermeira, que olhava para sua xícara sem realmente vê-la. Lúcia, disse a cardiologista em voz baixa, eu trabalho com corações há 25 anos. Eu já vi de tudo. Mas eu nunca, em toda a minha carreira, vi um retorno espontâneo depois de tanto tempo de assistolia. E o mais importante, ela fez uma pausa, aproximando-se. Eu nunca vi acontecer sem nenhum dano cerebral. Nós fizemos uma tomografia. O cérebro dele está perfeito. O que quer que tenha acontecido naquele quarto não está nos meus livros. Ela olhou nos olhos de Lúcia. O que você viu, enfermeira? Lúcia hesitou. Contar sobre a sombra na parede, sobre o cheiro de lírios, para aquela mulher da ciência, parecia loucura. Mas então ela olhou para as próprias mãos e se lembrou da sensação do pãozinho. Eu vi esperança, doutora. Foi isso que eu vi. Ana Cláudia sorriu. Um sorriso mínimo, quase triste. Guarde essa esperança, Lúcia. Nós, médicos, às vezes nos esquecemos de como ela é. Ela se levantou e foi embora, deixando para trás o relatório oficial que dizia fenômeno de Lázaro, e a verdade não dita que ecoasa no corredor. Aquilo não tinha sido um fenômeno, tinha sido outra coisa. Semanas depois, o impossível vestiu um terno simples e saiu pela porta da frente do Hospital das Clínicas. Roberto, o homem que a ciência havia declarado morto, caminhava ao lado da esposa, falando, rindo, completamente recuperado e sem nenhuma sequela. A história nunca saiu em jornais, nunca virou um caso para a mídia. Ela se tornou algo mais poderoso, um sussurro, uma lenda que se espalhou silenciosamente pelos corredores, de plantão em plantão. O leito 7 da UTI, antes apenas mais um número, transformou-se num lugar de esperança silenciosa para a equipe. Um lembrete de que nem tudo que acontece entre aquelas paredes pode ser explicado por um prontuário. Meses depois, um memorando interno circulou. O doutor Ricardo Bastos havia pedido transferência para a ala pediátrica. Ninguém entendeu a princípio. O médico mais cético e pragmático do hospital trocando a adrenalina da UTI adulta pela complexidade das doenças infantis. Pouco depois, ele começou a usar suas folgas para fazer trabalho voluntário em uma pequena creche mantida por uma paróquia franciscana no bairro de Lourdes. Ele nunca falou abertamente sobre a madrugada de 13 de junho. Nunca mencionou a sombra na parede, o cheiro de lírios ou o pãozinho. Sua conversão não foi feita de palavras, mas de atos. Sua prática médica se transformou. Ele passou a olhar para seus pequenos pacientes não apenas como sistemas biológicos falhando, mas como um todo complexo, onde o inexplicável talvez tivesse seu lugar.